Olá, meu nome é Giovana Alice, eu sou estudante de nutrição pelo FMG e faço iniciação científica no Cronos, um grupo de estudo em envelhecimento e nutrição orientado pela professora Anne-Christine Jansen. Hoje eu vim apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, que é sobre o consumo de alimentos fontes de proteína animal e vegetal e a relação com força muscular em pessoas idosas, longevas, saudáveis. A sarcopenia é uma doença que tem fragilizado muitos idosos. Ela é caracterizada pela baixa massa muscular e, consequentemente, a baixa força muscular. Isso faz com que as pessoas se tornem mais suscetíveis à queda e à perda de independência. Quando a gente envelhece, o nosso corpo cria uma resistência anabólica, que é a diminuição da capacidade de sintetizar tecidos, como o músculo, o que agrava ainda mais o risco de sarcopenia, já que a perda muscular é mais rápida. Uma fonte alimentar muito importante para a manutenção e ganho de músculo é a proteína. Por isso, o seu consumo deve ser muito incentivado, principalmente para os idosos. Durante a minha pesquisa, a gente avaliou o consumo proteico de alguns idosos, homens ou mulheres saudáveis com 80 anos ou mais, no ambulatório Geni de Andrade Faria, no Hospital das Clínicas. A gente avaliou a força muscular deles com o auxílio de um equipamento que se chama dinamômetro. Ele serve para avaliar a força de preensão palmar. Então, os idosos seguram esse aparelho com a mão e apertam com sua força máxima. Nós avaliamos também o consumo alimentar dessas pessoas por meio de 3 registros alimentares de dias não consecutivos, contendo um final de semana. Por exemplo, eles registravam tudo o que eles comiam e bebiam na quarta, na sexta e no domingo. A gente recolhia esses registros e dividia os alimentos fonte de proteína em alguns grupos: carne bovina, carne suína, carne de frango e aves, carne embutida, ovos, laticínios, leguminosas, sementes e oleaginosas e peixes. De modo geral, na nossa pesquisa, a gente teve 160 idosos presentes, sendo 51,9% homens e 48,1% mulheres. Nisso, 71,8% foram classificados com força adequada e 28,2% foram classificados com baixa força. A gente também classificou os grupos de acordo com a força muscular, se estava adequado ou não, se eles tinham diabetes e hipertensão, se a circunferência da panturrilha era adequada ou baixa, se a circunferência da cintura era adequada ou excessiva, e também de acordo com o IMC, se o idoso possuía baixo peso, eutrofia, que seria como se fosse um peso ideal, sobrepeso ou obesidade. O primeiro resultado principal que a gente teve é que homens consomem mais carne que mulheres. É o resultado mais esperado, já que é muito comum que homens consumam maior quantidade de comida do que mulheres. No nosso estudo, a gente reparou que os homens têm uma mediana de 92 gramas consomem uma mediana de 92 gramas de alimentos fonte de proteína de origem animal. Já as mulheres consomem uma mediana de 72 gramas. O segundo resultado, e talvez o mais interessante desse estudo, é que mulheres que consomem maior quantidade de leguminosas possuem força muscular adequada. Já mulheres que consomem menos leguminosas possuem força muscular baixa. Nós vimos que as mulheres de baixa força muscular consomem uma mediana de 34 gramas de leguminosas por dia. Já as mulheres de força muscular adequada, consomem uma mediana de 92 gramas. Para concluir, a gente vê alguns pontos principais. O primeiro é que os homens consomem mais carne que as mulheres, o que já era esperado por nós, mas, inesperadamente, nós não vimos nenhuma diferença para os homens na força muscular em relação ao consumo proteico, só nas mulheres. O ponto de maior relevância notado na pesquisa foi a relação entre o consumo de leguminosas e a força muscular na mulher. E nós notamos que a leguminosa mais consumida foi o feijão. Então, quando a gente ouve que tem que comer feijão para ficar forte, de acordo com esse estudo que nós fizemos, nós vimos que isso é verdade. Obrigada pela atenção.